É encontrado um menino de 2 anos que estava desaparecido em Santa Catarina. Ele foi encontrado em São Paulo e passa bem. E você vai ver também. Governo lança programa Brasil Mais Sorridente. Número de ações trabalhistas onera o setor no país. Você sabe como o mundo pet está evoluindo nas viagens de avião? Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 9 de maio de 2023, 1h da tarde, mais 16 minutos, tempo quente ainda em Santa Catarina, mas uma frente fria está chegando ao estado e deve derrubar ainda hoje as temperaturas, mas estão típicas ainda de outono, mostrando aí a sua reação no período da tarde, começo da manhã bem fria, mas quem ficou com o coração mais frio nesta terça-feira foram os apaixonados pela cultura brasileira, música brasileira e o rock nacional. Rita Lee morreu nesta segunda-feira, dia 8, aos 75 anos. Ela havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha tratando a doença desde então. Considerada uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, ela buscava pela liberdade na sua arte e ajudou a incorporar a revolução do rock e a explosão criativa do tropicalismo. Rita Lee formou a banda Mutantes, o grupo brasileiro de rock mais contemplado no mundo, e criou obras na carreira solo que se tornará popular sem se perder a sua essência. Como você vai acompanhar nas imagens agora, Rita Lee é o ícone da música popular brasileira, ela que inclusive ganhou o Grammy de melhor música, melhor álbum América Latina de língua portuguesa em 2021. Ela é um ícone da música nacional. O seu velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 10, a partir das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Rita Lee faleceu em casa junto com familiares. Ela, como a gente disse, vinha lutando contra um câncer de pulmão, estava debilitada já há bastante tempo, foi homenageada por diversos órgãos de imprensa, recebeu todas essas homenagens em vida, deixou um texto pronto para falar da sua morte, dizendo que não queria político nenhum no seu velório, porque era capaz, inclusive, de levantar do caixão e enxotá-los de lá. E também falou que a sua música, ela sabia que ia tocar em algumas rádios, algumas emissoras já teriam VTs programados para falar sobre a sua passagem, mas que ela estaria comemorando junto com seus fãs o seu passamento. Então, a gente deixa aí o pesar para todos os fãs de Rita Lee e, claro, da cultura nacional da música popular brasileira. As ações trabalhistas custam caro ao país. O valor é maior que a economia de 9 estados brasileiros juntos. Todo mundo espera que, ao encontrar um emprego, você tenha um certo tipo de estabilidade, gestão de progresso somado com ascensão e produtividade. Porém, o que ocorre principalmente no Brasil é quase ao contrário. Por conta de diversos fatores, muitas empresas têm problemas na forma de gerir os seus profissionais, o que causa uma série de falhas legislativas. E assim, o que resta aos colaboradores são os processos trabalhistas. Um levantamento realizado pela Neoway, empresa de inteligência de dados, mostra que os processos trabalhistas de 5 estados brasileiros custaram incríveis 94 bilhões e 500 milhões de reais para empresas de 5 estados. O valor é tão surpreendente que, de maneira mais expressiva, equivale a mais de 2 vezes o PIB de Sergipe e supera toda a riqueza gerada em outros 8 estados brasileiros. O estudo demonstra também que atualmente cerca de 1 milhão de empresas brasileiras respondem a pelo menos um processo trabalhista.
O estado que mais concentra os processos é São Paulo, com 64% das ações e com custas de 61 bilhões de reais. O valor equivale ao PIB de Alagoas. Seguem na lista o Rio de Janeiro, com custos maiores de 13 bilhões de reais. Na sequência, aparece o estado de Minas Gerais, onde foram gastos 9 bilhões e meio de reais. Rio Grande do Sul com 5 bilhões e 400 milhões. E por fim a Bahia, com 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ainda de acordo com o levantamento, as causas mais comuns envolvem pedidos de indenização por danos morais, contestação do aviso prévio e reclamações por adicional de hora extra. Ainda segundo o estudo, empresas do varejo são as mais acionadas, concentrando 41% dos processos. É importante lembrar que o processo trabalhista é uma forma de solução de conflitos, quando o colaborador se sente prejudicado em sua relação de trabalho. Em outras palavras, ele é um meio de acesso à justiça e também um direito do trabalhador. A Advocacia Geral da União apresentou recursos junto ao STF contra a decisão sobre a revisão da vida toda no Instituto Nacional de Seguro Social. O órgão pede a suspensão dos processos que tramitam e que tenham como objetivo a tese firmada no acordo até a análise do novo desembargador. A AGU pediu ao tribunal a suspensão dos processos que tratam do tema nas instâncias inferiores da Justiça até a análise do recurso. Também quer que o Supremo estabeleça que a decisão tomada no julgamento só tem efeitos para o futuro e não alcance, por exemplo, benefícios que já foram pagos antes do entendimento firmado pelos ministros. No ano passado, o STF havia decidido que os segurados podem escolher a regra mais vantajosa para o cálculo da aposentadoria. Agora, toda a vida contributiva pode ser considerada no cálculo da aposentadoria e outros benefícios do INSS, com exceção do auxílio maternidade. O entendimento do STF permite que contribuições feitas para a Previdência antes da vigência do Plano Real em julho de 1994 sejam levadas em consideração no cálculo do benefício. A AGU quer que a Corte também faça a chamada modulação de efeitos da decisão, que tem como objetivo estabelecer o alcance do entendimento fixado em relação a processos sobre benefícios já encerrados e em andamento. Para o órgão, é preciso garantir a segurança jurídica e evitar tantos impactos orçamentários quanto administrativos. O governo federal relançou nesta segunda-feira o programa Brasil Sorridente, que amplia o atendimento da saúde bucal no SUS. A meta é que até o fim do governo, quase 60 mil equipes estejam trabalhando em todo o país, além de alcançar mais de 10 milhões de pessoas sem acesso aos serviços. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluiu a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, na Lei Orgânica da Saúde. E isso garante o atendimento odontológico, que será realizado de maneira permanente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Lula relançou o programa em evento no Palácio do Planalto, acompanhado da ministra Nízia Trindade nesta segunda-feira. Em sua nova versão, o Ministério da Saúde ampliará o atendimento odontológico pelo SUS, incluindo 3.700 novas equipes credenciadas e 630 novos serviços e unidades de atendimento. O objetivo do governo é alcançar 59.700 equipes até o fim do mandato em 2026. O Ministério da Saúde também habilitou 19 novos centros de especialidades odontológicas, além de 10 novas unidades odontológicas móveis para o atendimento em regiões vulneráveis e de difícil acesso.
Além disso, o Ministério habilitou ainda 552 novos laboratórios regionais de próteses dentárias que ofertam, além de próteses, a reabilitação fonética e mastigatória. O Palácio do Planalto espera alcançar mais de 10 milhões de pessoas que ainda estão sem acesso aos serviços, totalizando mais de 111 milhões de brasileiros cobertos pelo programa. A seguir, estudo mostra que gordura corporal pode estar ligada à ansiedade e à depressão. A Bíblia diz lá nas epístolas de João que aquele que é nascido de Deus, ele preserva a si mesmo e o maligno não o toca. Então você é muito precioso, não deixe o diabo tocar em você. Aonde o diabo toca, ele coloca sujeira, contamina, doença, pensamento mau. Então você tem que falar: Satanás, na minha vida você não toca, tu está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que é de Deus preserva a si, se preserva, irmão. Não viva se expondo, não. Não seja vulnerável, não. Preserva a tua vida. Pastor, como que eu vou preservar a minha vida? Eu estou cercado de tanta coisa. Olha, existe um lugar que nós nos achegamos pela fé. A Bíblia diz, né? Aquele que se abriga, né? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos correr para lá todo dia. Deus, eu preciso do Senhor. Venho aqui me humilhar hoje diante de Ti, porque eu preciso da Tua mão sobre a minha vida, Senhor. E ali Deus guarda você, seu casamento, sua empresa e vai abençoando você de uma maneira toda especial. O mal nos ronda, né? O mal, ele nos cerca, mas ele não pode tocar em nós. Diga glória a Deus. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunhos de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações, pelos programas de televisão, mídias sociais e outros meios que nós estamos utilizando. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br. Ali você encontrará, além de testemunhos, reportagens sobre as ações da Igreja da Graça, estudos da Palavra de Deus, passatempo com um teste de conhecimento bíblico, leitura com o midinho para crianças e outras coisas mais. Acesse agora boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. Sala de entrevistas dessa semana, a gente vai falar sobre alergias alimentares. Isso mesmo, celíacos, intolerantes a glúten, a lactose, tudo isso com uma convidada especialista no assunto, a nutricionista Denise Tournier. Você é meu convidado para esta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso em nome de Jesus. Para se ter mais segurança, o Banco Central divulgou algumas mudanças que entrarão em vigor a partir de 2 de outubro para pagamentos realizados por cheques. O objetivo é modernizar o método e torná-lo mais seguro, dificultando a falsificação. A principal modificação feita será a transferência da regulação do modelo padrão
para as instituições financeiras. Outra possibilidade é que será agora possível colocar um nome social. Basta a pessoa entrar em contato com o seu banco e ele ficará no cheque disponível. 30 dias antes de serem implementadas, os ajustes comunicados pelo Banco Central serão feitos. Então, a partir de dia 2 de outubro, terão essas mudanças no cheque, aquele físico já mais antigo, a forma de pagamento a prazo, até mesmo à vista, mas com o cheque ali como forma de moeda, terão essas alterações. O setor hoteleiro do país vai comemorando a volta do crescimento das atividades. Só na capital paulista o número mais que dobrou, 8%. Somados os 3 primeiros meses do ano, a ocupação hoteleira média foi de mais de 61%, 8 pontos percentuais a mais, se comparado ao mesmo período de 2022. Os dados são do Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura de São Paulo, que diz estar em curso um retorno pleno do setor de viagens após 3 anos de indicadores afetados pela pandemia da Covid-19. O levantamento do órgão para o primeiro trimestre de 2023 ainda aponta que os terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara receberam 600 mil passageiros a mais do que no ano passado. O número de pessoas que desembarcaram nesses locais passou de 3 milhões e 100 mil entre janeiro e março de 2022 para cerca de 3 milhões e 700 mil no início deste ano. A expectativa é de crescimento para os próximos meses. A cidade de São Paulo é palco de uma série de eventos que ainda serão realizados ao longo de 2023, como feiras, shows e eventos esportivos, como a Fórmula 1, que acontece próximo do fim do ano. Bom setor e boa oportunidade para o pessoal, das hotelarias resgatar esses valores e também, depois de tanto problema com pandemia, também voltar ao setor ser reaquecido. Uma pesquisa recém-publicada relaciona o consumo de frituras à ansiedade e à depressão. O trabalho realizado por uma equipe de pesquisadores norte-americanos indicou que quem come frequentemente batata frita tem maior risco de desenvolver esses males. Mas novas tecnologias de preparo do alimento prometem um consumo mais saudável. Um hábito aparentemente inocente e saboroso pode prejudicar e muito a sua saúde. Você tem o hábito de comer quantas vezes por semana batata frita? Olha, normalmente eu como 1, 2 vezes por semana, mas é um vício que eu tenho realmente, que é difícil deixar de lado. A batata frita ela é consumida no mínimo umas 2 vezes na semana, sim. É um prato que minha filha pede muito. Pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Eu gosto bastante de fast food. Um estudo recente conduzido por uma revista acadêmica dos Estados Unidos, que contou com cerca de 140 mil entrevistados, alerta: quem consome fritura de forma constante e a longo prazo tem um risco 12% maior de ter ansiedade. Já no caso da depressão, esse risco é 7% superior em comparação a pessoas que não ingerem alimentos fritos. Essa condição foi percebida com mais frequência entre homens jovens. Segundo a nutróloga Lorena Balestra, a alimentação influencia diretamente nos quadros de ansiedade e estresse, podendo evoluir para uma depressão. Para isso, basta consumir batata frita 2 vezes ou mais por semana. A gordura em excesso, a fritura, esse óleo, que pode ser da batata frita ou de outros alimentos gordurosos, bem como o excesso de carboidrato, é capaz de gerar substâncias, que vão danificar as nossas estruturas, os nossos órgãos. No caso do sistema nervoso central, as relações ali dos neurônios com os neurotransmissores. Já o doutor em psicologia Jacó Pinheiro acredita que por conta de comportamentos de fuga, as pessoas tendem a focar a solução dos problemas na comida. O indivíduo come demais, comendo demais, toma peso, a reação social é negativa e isso vai acabar implicando em ansiedade, melancolia e depressão.
Lorena Balestra explica que o consumo excessivo de frituras tem sido associado a diversos problemas, incluindo a piora da saúde mental. Ela sugere uma dieta balanceada para evitar esses malefícios. A gente tem comprovação científica também de alimentos que são protetores. Por exemplo, a gente tem os alimentos ricos em vitamina C, que é um ótimo antioxidante, ele vai diminuir essa inflamação. Os alimentos ricos em ômega 3, salmão, sardinha, atum, chia, linhaça, vão proteger também. E alguns alimentos, eles têm o triptofano, que é um precursor desses neurotransmissores que a gente falou, que é responsável pelo bem-estar. E o que fazer se você é apaixonado por fritura e não consegue largar este hábito? Existe alguma alternativa? Mas então é possível comer batata frita de maneira saudável, seguindo as orientações dos especialistas? Bem, eu conheci uma padaria que tem todo o cuidado com o preparo dos alimentos e com a sua saúde. É possível apreciar batata frita e outras delícias com responsabilidade e muito sabor. O chefe Eduardo explica o processo de preparação. Nós trabalhamos com a batata marquise. Ela é uma batata de teor mais baixo de água, ela é mais sequinha, e essa batata nós pegamos ela suja, porque ela conserva muito mais o alimento. Até o sal é diferenciado, pensando na saúde de quem come esses alimentos. O sal que nós utilizamos é esse salzinho, onde eu faço ele a partir do processo de utilizar a casca da cebola, que nós utilizamos aqui na casa. Esse sal, ele é rico em quercetina. Quercetina, ela ajuda, é um antioxidante, um anti-inflamatório. Por incrível que pareça, ela ajuda no equilíbrio da pressão arterial. Quem teve a ideia de agregar esses diferenciais ao preparo e consumo da batata frita, sanduíches, pães, entre outros produtos, foi o empresário Rodrigo de Holanda. A absorção em relação ao óleo de soja é até 4 vezes menor. Isso reflete diretamente ali na crocância, né, e até na caloria na hora de você consumir esse produto. Então a gente pode chamar só por isso que ele já é mais saudável nesse sentido. Ele, por exemplo, é um óleo que ele tem vitamina E. Né? A vitamina E é antioxidante. Bem, eu não poderia deixar passar essas delícias na minha frente sem experimentar, ainda mais sabendo que tudo é mais saudável. Bom apetite! E antes de continuar, né, o x-salada, que é muito comum aqui em Criciúma, mas de uma maneira um pouco diferente dos demais locais, com muito milho e muita ervilha, foi colocado ontem na Câmara Municipal de Criciúma um projeto do vereador Zairo Casagrande, a Fundação Cultural do município, onde pode se tornar o x-salada um patrimônio imaterial do município de Criciúma. Esse estudo será feito ainda para, quem sabe, aí o lanche se torne essa preciosidade para o município. Aí terá algumas consequências que em alguns locais, para se ter esse reconhecimento, não poderão adulterar a forma de se colocar dos temperos, enfim, mas isso é para depois. Mas o projeto foi colocado ontem na Câmara de Vereadores de Criciúma. Quem sabe o x-salada aí vira algo importante no município de Criciúma, que já é por causa da economia, mas que ganha o seu status devido, mas, claro, gente, cuidando sempre da saúde. Mudando de assunto, quem precisa do socorro da justiça para resolver um processo contra planos de saúde está precisando reforçar a dose de paciência. O tempo de espera é cada vez maior. Enquanto em 2020 o tempo médio para o Poder Judiciário julgar uma causa para um tratamento contra o câncer, por exemplo, era de 277 dias, agora, 3 anos depois, essa espera passou para 322 dias, tanto na rede pública quanto na rede privada. Ou seja, é quase 1 ano que o paciente aguarda aí para saber se tem direito a receber atendimento ou não. E olha que nós estamos falando de uma pessoa em situação de fragilidade. Agora, um dos grupos de processos judiciais com mais demora não é esse não, mas o que se refere a doações e transplante de órgãos.
Até teve uma redução na espera de 2020 para 2021, quando passou de 621 dias para 439 em média. Só que em 2022, a duração média de tramitação até o julgamento foi de 825 dias. São mais de 2 anos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, foram abertos mais de 295 mil processos que contestam o atendimento no Sistema Único de Saúde. E na rede privada foram registrados 164 mil novos processos em 2022. E agora vamos conferir as vagas de empregos que estão disponíveis aqui na nossa região. Na cidade de Maracajá, a vaga de supervisor de lavanderia, operador de máquina de lavar e assistente de PCP acabamentos. Na cidade de Forquilinha, a vaga de atendente de farmácia. Na cidade de Criciúma, a vaga de desenhista projetista em indústria de máquinas, vendedor interno em distribuidora de peças, auxiliar de limpeza em restaurante, operador de cobrança em financeira, auxiliar de RH e vendas em ótica. Na cidade de Sara, a vaga de tecelão em indústria de malhas e confecções, supervisor montador de máquina em campo em multinacional do ramo da avicultura, analista de serviços ao cliente em multinacional do ramo da avicultura e comercial em empresa de soluções industriais. Os interessados podem realizar o cadastro do currículo através do site excelênciarh.net. A seguir, conheça as novidades na viagem dos pets de avião. Olá, minha amada mulher que vence, me chamo Ivonete Santos, estou aqui para ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4, vou pegar mais a parte B, está escrito assim: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está com você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus. E olha, pode vir o inimigo contra você, ele já está debaixo dos teus pés, porque o Senhor Jesus já o venceu lá na cruz do Calvário. Amém? E olha, você é uma mulher muito abençoada. Levante a sua cabeça, olha para o alto, veja o tamanho do teu Deus e saiba que você não está sozinha. O Senhor está contigo e você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E fica aqui o meu abraço. Especial Santa Ceia com Dia das Mães. Domingo, dia 14 de maio. Venha participar conosco desta grande Santa Ceia. Juntamente com a oração por todas as mães e também orando por todas aquelas que sonham em ser mãe. Acredite, será um dia imperdível. Domingo, dia 14 de maio, às 8 horas da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do Show da Fé. Este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunho de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso. Sala de entrevistas dessa semana, a gente vai falar sobre alergias alimentares. Isso mesmo, celíacos, intolerantes a glúten, a lactose, tudo isso com uma convidada especialista no assunto, a nutricionista Denise Tournier. Você é meu convidado para esta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde.
burocracias impostas por companhias aéreas levaram outras empresas a apostarem em viagens de animais de estimação em voos particulares. Apesar de mais caros, o faturamento já aumentou. Com destino ao aeroporto de Farnborough, em Londres, na Inglaterra, 9 cachorros e um gato, além de 10 pessoas, embarcaram em um Gulfstream G4, inaugurando o voo da K9 Jets, empresa de aluguel de jatos particulares, com sede em Birmingham, fundada para atender aos donos de animais de estimação que querem viajar com seus bichinhos sem ter que enfrentar uma burocracia cada vez mais desafiadora. E a viagem não era só a lazer. A maioria das pessoas a bordo estava se mudando e tinha algo em comum: o medo de colocar seus animais de estimação no porão de carga. Em voos comerciais, é necessário seguir regras que variam de acordo com a companhia aérea. Animais que não são considerados de estimação podem ficar na cabine e não serem confinados, mas outros estão sujeitos a restrições de tamanho, ou seja, os maiores viajam como carga, sem contar que algumas companhias aéreas não transportam raças específicas. Já os animais de apoio emocional, que antes eram permitidos em cabines, não são mais. Por isso, muitos donos temem o que pode acontecer com animais transportados como carga, onde podem enfrentar mudanças de temperatura, ventilação deficiente e manuseio inadequado. De acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, mais de 200 animais de estimação morreram em voos na última década, 7 só no ano passado. Aproveitando este cenário, entraram as empresas de jatos particulares, oferecendo viagens aéreas para animais de estimação dentro do avião, sem que eles passassem horas presos em caixas de transporte, fora o tratamento que eles recebem: alimentos com cortes nobres de carne, brinquedos à disposição e tapete macio enquanto aguardam pousar. Uma dessas empresas, a VistaJet US, diz que houve um aumento no número de pessoas que viajam com seus animaizinhos. Aliás, o fator pet foi determinante para convencer os clientes a migrarem para associações mais caras que oferecem mais espaço na cabine. Em voos privados, os cães com menos de 68 quilos geralmente podem sentar nos assentos, embora os animais de estimação devam ser protegidos por um cinto de segurança ou colocados em uma transportadora durante a decolagem e pouso. Mas esses voos privados podem ser muito caros, com preço que pode chegar a dezenas de milhares de dólares, mesmo para um passeio doméstico. As passagens só de ida entre Nova York e a Europa giram em torno de $9 mil, cerca de R$45 mil por assento. Dos 17 voos que a recente K9 Jets oferece, 8 já estão esgotados entre maio e o final de setembro. E para quem tentou ficar isento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o resultado foi divulgado ontem. Junto com ela, o edital do exame de 2023 também foi liberado. O importante lembrar que ficar isento da taxa não garante a inscrição. O participante, assim como os não contemplados com a isenção, devem fazer a inscrição entre os dias 5 e 16 de junho. Para acessar a lista de isentos, ver o edital ou fazer a inscrição em junho, é necessário entrar na página do participante na plataforma do gov.br. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em universidades públicas e privadas por meio dos sistemas selecionados unificados, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e também o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E no último final de semana, aconteceu o desabamento de parte do ginásio do Clube União Mineira no bairro Santa Bárbara, em Criciúma. A Defesa Civil hoje esteve no local para dar início, junto com a Secretaria de Infraestrutura, da limpeza do Rio Criciúma, que passa atrás do local, e ficou cheio de material do desabamento. O Fred Gomes, que é o coordenador da Defesa Civil, gravou um vídeo para a gente para explicar melhor o assunto. Então, pessoal, agora efetivamente, depois de analisar bem o que aconteceu aqui,
com a equipe da Defesa Civil, equipe técnica da Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura, bem alinhada, a municipalidade envolvida para ver a melhor solução, para ver como limpar o Rio Criciúma e fazer com que a gente entrasse com a famosa pescoçuda e garantisse o serviço sem risco nenhum. Conseguimos analisar e identificar bem como que vai ser executado o serviço e efetivamente agora estamos tirando os entulhos dentro do rio, vamos empilhar para posterior estar levando para o descarte esse material. Então aí, provavelmente até o final dessa semana estaremos trabalhando aqui na desobstrução do rio, lembrando que ele não teve uma intervenção, o rio foi bloqueado por completo, e sim uma parte dele, mas a gente vai fazer essa limpeza para que o fluxo da água corra normalmente. Um grande abraço a todos. É isso, então as obras continuam, não está interditando o trânsito na localidade, mas ali vai ter alguma movimentação de máquinas, enfim, para tirar todo esse entulho do Rio Criciúma. Antes da gente encerrar, falando ainda do caso do menino Nicolas, de 2 anos, o governo do estado informou que através da inteligência da Polícia Civil e Militar de Santa Catarina, o garoto foi encontrado em um carro suspeito, já investigado e acionado a Polícia de São Paulo. Ele foi encontrado na capital paulista, junto com ele estava um casal, mais um homem, que foram encaminhados à polícia. As informações de como essa criança foi repassada a esse casal ainda não são concretas, a polícia vai fazer o detalhamento. Mas nas primeiras informações que chegaram da capital paulista, a mulher tentou apresentar uma documentação mostrando ser a certidão de nascimento da criança. Eles disseram que a mãe os deu para o casal, que iria estar registrando a criança posteriormente. A polícia segue as investigações, tanto do casal quanto do outro homem que foi encontrado junto à criança. O governador Jorginho Mello ontem mesmo se pronunciou nas redes sociais, informando que o helicóptero e o avião do governo do estado estariam à disposição para ir a buscar um menino em São Paulo e trazer de volta para a família em Santa Catarina. A mãe já deu informações de que fez a doação da criança ou acabou dando essa criança ao casal sem nenhum direito a dinheiro ou algum tipo de pressão. Ela deu por livre e espontânea vontade. Mas as investigações vão continuar. O importante é que o menino foi localizado, não apresenta nenhum sinal de tortura, de maus tratos, nada disso. Estava alimentado, estava tranquilo, inclusive, na cadeirinha, no carro onde estava se deslocando, e agora volta ao seio da família. Uma mobilização toda nas redes sociais, dessa vez para o bem e o resgate do menino Nicolas, que já está indo para sua casa. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Daqui a pouco, às 2h da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu volto na edição do Boletim Primavera, mas também volto hoje com sala de entrevistas inédito, falando para você sobre as alergias alimentares, principalmente dos celíacos. Um grande abraço, um bom finalzinho de terça, até amanhã. Tchau!